Fala pessoal, beleza? Bom, primeira aula aí do curso de Photoshop. Vim aqui rapidão só para falar para vocês como é que vai ser esse curso, beleza? Não tem enrolação não, é só para explicar o processo. São 9 aulas aí, são 9 aulas que você vai ver que elas vão crescendo aí no nível de dificuldade. Na verdade, elas vão crescendo no nível que são as queridas ferramentas, né? Então você vai ver aí, você vai aprender a fazer recortes, você vai aprender a abrir arquivo, vai aprender a salvar o arquivo no tamanho legal. A gente fala um pouquinho sobre tamanho de arquivo, a relação de pixel com DPI, também usar a borracha, usar a máscara, criar títulos, colorir, tem um monte de informação aí legal. E aí, lá nem tem abertura, cara, no vídeo. Você vai seguindo aí o passo a passo, aula 1, aula 2, aula 3, até a aula 9, beleza? E aí, claro, depois de um tempo, eu vou abrir aí um pouco mais de aula, um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de coisa. Mas já fica à vontade de assistir esse negócio aí, vamos nessa, beleza? Bom curso aí pra você e a gente se vê nos próximos vídeos. A gente vai entender o Photoshop aqui do zero e você tenho certeza que você vai gostar, beleza? Vamos então começar aqui com ele, vamos apresentar ele aqui. A gente criar um arquivo no Photoshop é uma coisa muito simples. Você pode muito bem vir aqui um arquivo novo, né? Vamos criar aqui um arquivo novo. E o Photoshop aqui, eu estou no Photoshop 2020, e o Photoshop 2020 ele já me traz algumas vantagens em relação aos outros, que ele me traz aqui já alguns formatos prontos. Eu posso ver formatos de impressão, por exemplo, ele já me traz alguns formatos prontos, A4, ofício. Como arte e ilustração, ele já me traz aqui cartaz, ele já me traz algumas informações. Ele me traz aqui algumas plataformas, alguns formatos, como web, plataforma para web, por exemplo. Ele me traz aqui alguns formatinhos mais comuns, né? Então a gente entende aí o que acha melhor sobre o formato que você quiser. Porque é muito importante que a gente tenha em mente o formato correto. O original do Photoshop ele vem em polegadas, normalmente, porque é a unidade de medida muito usada lá pelos americanos, né? Aqui a gente usa mais o centímetro e o milímetro, ou a universal sobre o digital, que são os pixels. Então aí você vai ver o que você acha melhor de trabalhar. Eu sempre trabalhei com mídia impressa, antes de tudo comecei com mídia impressa, então eu costumo trabalhar com centímetro, mas você fica à vontade para trabalhar com pixels também. Então nós vamos criar aqui um arquivo, como se ele fosse um arquivo de Instagram. Arquivo de Instagram tem vários formatinhos para você colocar, mas eu vou colocar em centímetro porque eu posso fazer um arquivo quadrado, né? Vamos fazer uma forma básica do Instagram, vou fazer um arquivo quadrado. E nós temos aqui a ideia de resolução. A resolução aqui nos seus queridos DPIs. Então a resolução, ela quer dizer de pixels por polegada, né? Eu vou falar isso no outro vídeo também. Mas a resolução aqui de internet, em média, ela é 72 pixels por polegada, ou seja, são 72 quadradinhos de pixels em uma polegada. Quanto mais pixels eu tiver aqui, melhor a resolução para o meu arquivo. Então a dica que eu dou no começo é que você possa criar arquivos em alta resolução, uma resolução um pouco maior. Eu não estou falando para você criar um arquivo super pesado, né? Você não vai criar ali um arquivo de 50 centímetros a 300 dpi, ele fica muito grande, ele pesa na sua máquina. Agora, fazer um recorte, trabalhar um pouco a arte, quanto melhor tiver qualidade na sua imagem, melhor para você. Melhor para trabalhar, melhor para fazer o recorte. Então é sempre legal que você tenha arquivos com a resolução boa. Na internet não tem a necessidade de ter uma resolução boa para que as pessoas visualizem. Na hora da visualização no RGB, nas cores da internet, ele não tem tanta preocupação assim com a qualidade. No impresso, sim. No impresso, uma qualidade baixa, você vê imediatamente os pixels, porque são poucos pixels em uma unidade ali de polegada. Então, quanto mais pixels a resolução fica melhor. Quando a resolução é ruim, que você pega o arquivo impresso, você vê imediatamente que ele não está bom, está na resolução ruim. Então a dica é que você sempre trabalhe ali, mesmo para o digital, num tamanho de arquivo agradável. Eu direciono você a fazer, por exemplo, para Instagram, 20 por 20 centímetros a 200 dpi, você sempre vai ter um arquivo que não é pesado, e ele sempre vai dar para você trabalhar com ele, você vai poder fazer recortes, vai poder usar um pouquinho mais a qualidade.
E também, se você precisar, por acaso, imprimir aquilo de alguma forma, você vai conseguir. Ele vai te dar ali uma qualidade mínima para fazer um arquivo aí quase do tamanho de um cartaz, você vai conseguir uma qualidade dessa, dependendo dos elementos que você colocar lá dentro, né? De nada adianta você ter um arquivo inicial de 200 dpi, por exemplo, ou 300 dpi, se você coloca um ícone lá dentro que é em baixa resolução. Tudo que você colocar de ícones dentro desse arquivo, ele tem que ter uma resolução agradável, se for o caso de imprimir, não é? Mas a gente vai ver isso aqui. Vamos lá, eu vou começar aqui esse arquivo, ele 200 por 200. Aliás, desculpa, 20 por 20. Vou botar aqui 200 dpi para ele diminuir um pouquinho o tamanho. E a gente vai criar aqui o nosso arquivo. Quando ele avisa aqui para mim modos de cores, ele está me perguntando, você quer, basicamente, você quer que isso seja para a internet, ou seja, as 3 cores? Você quer que seja para impressão, e nós usamos as 4 cores. E os tons de cinza, que aí ele fica naquela preto e branco, né? Bitmap e cores lab a gente basicamente não usa, principalmente nesse início. Mas cores RGB significa que vai ser um arquivo pronto para o digital. Muita gente trabalha com o arquivo CMYK, que é um arquivo pronto para impressão, e na hora de salvar o arquivo para mandar para o Instagram, a gente salva em RGB e aí você tem as duas opções. Mas isso fica a cargo do que você acha melhor. Vamos criar aqui um arquivo do zero, então. Nós temos aqui o nosso querido arquivo, ele é um quadrado, como a gente pode ver. E a gente pode ver aqui como que ele está. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente pode vir aqui em imagem, tamanho da imagem e conferir. Ele já vem aqui, ó, se eu quisesse 20 centímetros em pixels, ele é mais ou menos 1575 pixels. Mas como eu coloquei em centímetro, tá aí, 20 por 20. Ele já me disse aqui como é que tá. Isso é interessante que às vezes a gente quer saber o tamanho das imagens e a gente vem para cá. Então tudo bem. Tá aqui as nossas queridas ferramentas. Eu não vou falar de todas as ferramentas de uma vez, isso traz uma preguiça, né, na hora que a gente vai assistir. E a ideia é que a gente fique aí entusiasmado com o curso, né? Eu entreguei essa aula de recorte para vocês, ela está aí a próxima aula, que é a aula de recorte, e essa aula inicial nossa é uma aula de construção do início, né? Então, essa nossa aula inicial, vocês vão ver aqui, por exemplo, eu tenho o meu plano de fundo. Lembrando que o Photoshop, ele funciona com as camadas. Então, as camadas do Photoshop é que fazem ele ter essa série de, aqui, ó, hierarquia de camadas. Isso é uma coisa que você tem que ficar ligado, hierarquia de camadas. Você vai ver que o Photoshop funciona com essas camadas, você pode organizar e você deve organizar muito bem essas camadas do Photoshop. Ele começa assim. Então existe uma hierarquia de camadas. E eu estou lendo o futuro da sua vida. Você vai ter a hora que você vai ficar perdido e onde é que eu não estou conseguindo ver esse elemento, não estou conseguindo ver esse elemento. Normalmente você está clicado em uma camada que não é a do elemento ou esse elemento está nas camadas abaixo. Então o Photoshop ele tem uma hierarquia de camadas. As camadas que estão mais acima, elas estão na frente, então elas passam realmente por cima das camadas que estão mais embaixo. Beleza? Assim, ó, vamos colocar aqui, se eu crio uma camada, aqui, vou criar aqui um elemento desse, por exemplo, ele vai ficar em cima, ele vai ficar aqui em cima, e se eu jogar uma imagem aqui, só um exemplo, se eu colocar uma imagem qualquer aqui, deixa eu diminuir o tamanho dela, olha lá, o meu cachorro, nesse caso, ele está numa camada acima dessa verde, né? Eu vou anotar aqui, é muito legal que a gente possa sempre nomear as camadas para a gente não se perder. Como é que você nomeia a camada? Dá 2 cliques na camada, ele abre essa opção aqui de falar, né? Então a gente pode colocar aqui faixa verde, por exemplo, aí eu vou saber que é qual. Você fala, mas professor, tem só 2 camadas, sim, mas vai ter hora que pode ter 200 camadas aí, né? A gente não sabe o tipo de trabalho que você está fazendo, né? Você pode ter aí várias camadas, então é sempre legal ter isso. Então perceba, o meu cachorro está numa camada acima da verde. Se eu fizer o contrário, a verde vai cobrir o
meu cachorro. Então a gente tem que estar ciente dessa estrutura aqui de camadas, ok? Vamos pintar isso aqui já para a gente ficar aqui sabendo como é que é o processo. Antes, como que eu fiz isso? Vamos lá. O nosso primeiro, então, eu vou criar uma camada nova. Onde é que eu crio uma camada nova? Aqui tem esse maisinho, ele cria uma camada nova. Aqui nós temos algumas opções, não é? Por exemplo, eu posso jogar fora uma camada. Eu clico nela, arrasto para a lixeira, joguei fora. Eu posso criar camada nova com esse maisinho. Eu posso criar grupos de camada, eu posso criar máscara de camada, efeitos na camada, mas isso a gente vai fazer depois. Agora, a ideia são esses dois. Uma camada nova e jogar a camada fora. Eu crio uma camada nova, essa aqui, e nós vamos botar aqui faixa. Vamos mudar essa cor, faixa azul. Como que eu crio essa faixa azul? Perceba que eu estou clicado, eu vou clicar esse aqui de preto. Vou mudar só essa cor aqui de fundo, para a gente poder visualizar melhor. Como que eu crio essa faixa azul? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de letreiro, que ele pode ser elíptico, né, dessa forma circular, pode ser uma linha, pode ser retangular. Então ele tem essas opções. Se eu quero fazer um retângulo, eu só clico e arrasto e eu crio esse retângulo do tamanho que eu quiser. Não é? Agora, veja bem, eu cliquei e ele apareceu aqui a forma, dizendo esse espaço está selecionado. E aí, mas olha onde está a minha camada. Que estranho. Se eu pintar aqui, o que vai acontecer? Eu vou pintar essa minha camada. Então, se eu precisar mexer na minha camada, olha lá, está pintada, não está mais roxa. Então eu fiz errado. Não era essa a intenção, não é? Se eu estou aqui e está selecionado, qual é a faixa que eu quero? É essa faixa aqui. Então eu vou pintar essa faixa aqui. Agora eu tenho uma camada separada. Agora eu tenho essa faixa azul que está verde, né? Vamos clicar ela azul para a gente não dar defeito aí, né? A gente não bugar. Vamos pintar ela de azul. Olha lá, agora eu tenho essas duas camadas e eu posso mexer muito bem na minha camada, faixa azul. Bom, para navegar muito bem, né, daqui, nós podemos transformar isso aqui. Se esse não foi o tamanho que eu queria, eu posso apertar o Ctrl T ou Command T, se você tiver no Mac, e você pode aumentar ou diminuir isso. No Photoshop 2020, ele vem com uma diferença, que é, se eu for aumentar só essa parte, eu preciso usar o Shift. Então, eu segurando o Shift, eu aumento só um dos lados. Eu vou voltar aqui no Ctrl Z. Se eu quiser aumentar para cá, segurando o Shift. Se eu quiser para o outro lado, segurando o Shift. Se eu não segurar o Shift, ele vai aumentar agora proporcional. Então, esse 2020 teve essa diferença. Não sei se vocês já usaram os anteriores, eles não eram assim. Então, se esse não era um tamanho legal para mim, eu queria maior, é só o Ctrl T e eu posso aumentar ele aqui assim, ou segurando o Shift, somente assim. E como é que eu executo isso aqui? Apertando o Enter. Ok? Eu falei dessa ferramenta, mas a ferramenta principal é essa aqui, dessas setinhas, é porque é com ela que eu consigo mexer. Por exemplo, se eu estou clicado aqui na minha ferramenta de seleção e eu vou tentar mexer na minha camada, olha o que ele faz. Ele faz seleção. Ele não está entendendo que eu quero mexer. Então eu tenho que mexer em qual? Nessa aqui é que eu consigo movimentar todas elas. É com essa que eu consigo movimentar todas. Olha só, por exemplo, eu liguei aqui o olhinho para visualizar a minha camada. Eu cliquei no olhinho, mas eu não consegui mexer no cachorro. Por quê? Eu estou clicado nessa camada. Mesmo que eu tenha clicado no olhinho aqui, eu não estou mexendo nessa camada. Então eu fui mexer aqui agora, eu não mexi no cachorro. Mas agora eu quero mexer no cachorro. Eu venho aqui e clico na camada. Tudo bem? Toda vez que você fizer uma seleção e você quer tirar essa seleção da tela, você precisa dizer, olha, eu quero tirar essa seleção, senão ele não entende. Ele vai pensar que você está querendo fazer outras coisas aqui, continuando com essa seleção. Mesmo que você venha aqui para essa ferramenta nossa de mover, ele não vai entender que você tirou a seleção. Então tem um comando para isso, que é o Ctrl D ou o comando D.
Então, se eu tenho aqui uma seleção, não quero mais mexer com essa seleção, comando D. É só essa diferença. Entenderam? Então, nessa primeira aula foi esse bem-vindo e a gente aqui começou a entender como é que funciona o Photoshop. Ele é nesse formato de camadas, as camadas têm essa hierarquia. A gente tem que lembrar também que para fazer qualquer seleção, a gente tem que estar na camada desejada para a seleção, senão você vai ferir uma camada que não estava no seu projeto ser de seleção. Lembrando que o Ctrl D, ele desfaz a seleção. Então, ela sempre, quando você marcar uma seleção, ela vai ficar lá selecionada e você precisa apertar o Ctrl D para tirar essa seleção. Tudo bem? Vamos para a próxima aula então, para a gente complementar.